Eu vivo num mundo em que nem todos os projetos vão dar certo, que nem tudo funciona, que nem tudo acontece como eu gostaria que acontecesse. Quando eu assento isso na minha cabeça, eu tenho melhor condições de viver com a frustração. Nem sempre o trânsito vai abrir na minha frente, nem sempre eu vou estar 100% de saúde, nem sempre as pessoas vão corresponder às minhas expectativas, nem sempre eu vou conseguir transmitir aquilo que eu quero ao coração das pessoas, nem sempre eu vou ter uma resposta de gratidão, nem sempre eu vou conviver com a fidelidade das pessoas, porque foi assim que Jesus viveu e assim é a vida de todas as pessoas. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Sim, Deus é fiel para cumprir. Reflexão do dia. Filipenses 4, 13 a 19. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Glórias, glórias ao nosso Deus. Somente dele o meu coração. Eu não morrerei com o Senhor. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só Deus nas frustrações. Nas frustrações. E eu quero convidá-los e convidá-las a abrirem comigo a Bíblia, se você trouxe, no Evangelho de Marcos. E a razão pela qual eu vou ao Evangelho de Marcos é porque são duas razões. Primeiro, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Tanto Mateus como Lucas e como João se inspiraram no Evangelho de Marcos. Então ele é a fonte. O Evangelho de Marcos, ele tem uma peculiaridade muito grande que poucos leitores da Bíblia percebem. Eu próprio demorei a perceber. É que as narrativas de Marcos, o evangelista, elas estão pontuadas, marcadas por frustrações. Quantas vezes no Evangelho de Marcos, a Bíblia, o Evangelho, o texto nos mostra Jesus frustrado. E eu quero ler, então, porque eu vou voltar ao Evangelho de Marcos várias vezes hoje à noite, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um texto inicial, ele é apenas inicial, que encontra-se no capítulo 9,
nos versículos 14, que diz o seguinte, Marcos capítulo de número 9, versículo de número 14. Então os discípulos, desculpe, errei aqui, 9, estava em Mateus, versículo de número 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Respondeu Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rangindo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: olha o tom de frustração. Ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Isso é Jesus. Ó frustrado. Minha mãe, às vezes, ela se frustrava conosco quando a gente era criança. E quando eu ouço essa frase de Jesus, eu me lembro muito da minha mãe, que às vezes ela frustrada com os filhos que eram muito danados, muito peraltas. Minha mãe dizia uma frase muito parecida com essa de Jesus aqui. Jesus dizia assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? E minha mãe lá em casa dizia mais ou menos assim: meu Deus, me dá paciência e coragem de viver, porque de morrer eu não tenho. O que é frustração? Frustração tem a ver com o fracasso das expectativas. Uma pessoa se frustra quando essa pessoa vê os seus projetos irem por água abaixo. Frustração, não deu certo. Frustração tem a ver com a impossibilidade de insistir nos sonhos. Quando você tem dificuldade de insistir nos seus sonhos, você se frustra. E Jesus, ao contrário dessa visão beatífica que as pessoas têm dele, ou a beatificada que têm de Jesus, Jesus enfrentou inúmeras frustrações. Por exemplo, Jesus se frustrou com a antipatia dos religiosos, com a ignorância das pessoas, e se frustrou com a obturação de mente do povo em geral. Eu vou repetir. Jesus se frustrou com a antipatia dos religiosos. Ele se frustrou com a ignorância das pessoas. E ele se frustrou com a mente obturada, com a obturação de mente do povo em geral. Marcos deixa bastante claro. Por exemplo, Marcos deixa muito claro que Jesus não teve nenhum problema de subjugar a natureza. Em Marcos 4:35, Jesus diz ao vento
e ordena aos mares que se aquietem. Diz ao mar: acalme-se, e o mar acalmou-se. Disse ao vento: aquiete-se, e o vento aquietou-se. E ficou claro no texto de Marcos, capítulo de número 4, que ele, mesmo tendo autoridade para acalmar a tempestade, para acalmar o vento, não teve como acalmar o medo do coração dos seus discípulos. Porque o versículo de número 41 de Marcos, capítulo de número 4, diz assim, que quando ele termina de acalmar o vento, que ele termina de acalmar a tempestade, o versículo de número 41 diz assim: e eles estavam apavorados. Como que eles estavam apavorados depois de verem Jesus acalmar o vento e acalmar a tempestade? Porque Jesus tem poder de acalmar o vento e a tempestade, mas tem um limite e uma barreira que ele não consegue transpor, que é o coração de algumas pessoas. Por exemplo, Marcos deixa claro que Jesus tinha poder sobre demônios. Em Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, Jesus tem um encontro com um homem que estava possuído de uma legião de demônios. Vocês se lembram? E Jesus tem a autoridade de dizer àqueles demônios onde eles vão ficar, como eles vão ficar e em quem eles vão habitar. Porque Jesus diz que os demônios saiam do homem e entrem em porcos. Mas a ironia do texto é que Jesus que enxotou os demônios, botou os demônios para fora, ele mesmo, Jesus, é expulso da cidade. Porque o texto nos diz, e no capítulo 5, versículo de número 17 em diante, que Jesus, a população da cidade de Gadara expulsa Jesus dali. Eu estou caminhando aqui na Bíblia, mas eu vou chegar em você, não se preocupe não. Vou chegar na sua vida. Jesus teve o poder sobre a morte. Jesus teve poder sobre a natureza, teve poder sobre demônios e teve poder sobre a própria morte. O texto de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, fala que Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, ou de Jairo. Jesus ressuscita a filha de Jairo, que é chamada na Bíblia de Talita. Mas Talita não é o nome dela, porque Talita é a palavra em aramaico que significa moça. E é interessante o texto de Marcos, capítulo de número 5, que Jesus tem poder de ressuscitar a menina, mas ele se sujeita. É preciso ele se sujeitar ao riso sarcástico das pessoas que estavam na sala. Tem poder sobre a morte, mas não tem como deter o riso sarcástico das pessoas que estavam na sala. Porque quando Jesus diz assim, a menina não morreu, mas ela dorme, o texto diz que todos que estavam dentro da sala começaram a rir dele, a zombar dele, a escarnecer dele. Então, se Jesus tinha poder sobre a morte, mas era incapaz de deter
e conter a risada de zombaria das pessoas que estavam ao redor, isso nos indica que Jesus obviamente se frustrou. Agora nós temos, por exemplo, um texto que é interessantíssimo. É que Jesus teve autoridade e poder de ressuscitar a filha de Jairo da morte. Mas em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 30, ele não só não intervém, como ele nem sabe o que aconteceu, ele só recebe a notícia de que mataram o primo dele, João Batista. O texto nos diz em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 30, que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, que foi degolado por Herodes. E aquela morte desnecessária, injusta, cruel, terrível, a reação de Jesus foi: vamos descansar. Precisa acalmar a cabeça da gente. Vamos para um lugar deserto e vamos descansar. O que a gente aprende? Onde é que você quer chegar, Ricardo? Eu quero chegar à seguinte questão: o que é frustração? Frustração é os limites dos nossos projetos. Frustração é o reconhecimento de que ninguém é tomado de um poder sem limites. Ricardo, como é que Deus pode me ajudar nas minhas frustrações? Ensinando a você que o próprio Jesus teve limites para o exercício do ministério e da vida dele aqui na terra, e ele não podia fazer tudo o que ele queria. Que Jesus tinha limites para a onipotência, que Jesus tinha limites para tudo que ele tinha condições de fazer. E assim você não tem condições de dominar todas as variáveis da sua vida. Por que nós nos frustramos? Nós nos frustramos porque nós acreditamos numa tese, nós acreditamos numa mensagem de que nós podemos, se servirmos a Deus, se formos bonzinhos, se formos santos, se formos dedicados às coisas de Deus, nós teremos todas as variáveis da nossa vida sob o nosso controle. E eu quero dizer para você hoje à noite, você não terá todas as variáveis da sua vida sob o seu controle. É impossível, porque para termos todas as variáveis da vida sob o nosso controle, nós teríamos que ter o controle sobre a vontade e o livre arbítrio de todas as outras pessoas que nos rodeiam. E como eu não tenho poder e nem capacidade de dominar, de trazer, de manipular, de coagir, como eu não tenho condições de aferrar, algemar, encabrestar todas as pessoas que me rodeiam, eu vou ser frustrado muitas vezes na minha vida, como Jesus foi. Tinha poder sobre a natureza, sobre os demônios, ele tinha poder sobre a morte, ele tinha poder sobre doenças, mas ele não tinha poder de estancar o riso, o sarcasmo, o deboche. Ele não tinha como manipular as pessoas ao seu redor, e nem ele queria. E nem nós devemos querer isso. E por isso a gente se frustra na vida. Mas como que eu posso aliviar esse sentimento de frustração? Despedindo da minha cabeça a ideia da onipotência. Não, eu vivo num mundo em que nem todos os projetos vão dar certo,
que nem tudo funciona, que nem tudo acontece como eu gostaria que acontecesse. Quando eu assento isso na minha cabeça, eu tenho melhor condições de viver com a frustração. Nem sempre o trânsito vai abrir na minha frente, nem sempre eu vou estar 100% de saúde, nem sempre as pessoas vão corresponder às minhas expectativas, nem sempre eu vou conseguir transmitir aquilo que eu quero ao coração das pessoas, nem sempre eu vou ter uma resposta de gratidão, nem sempre eu vou conviver com a fidelidade das pessoas, porque foi assim que Jesus viveu e assim é a vida de todas as pessoas. Segunda coisa que eu acho interessante no Evangelho de Marcos, com respeito à frustração, é que Jesus se frustrou sim, com a cultura, se frustrou sim com pensamentos enraizados na cabeça das pessoas, e se frustrou sim com tradições familiares. Cultura, pensamentos enraizados e comportamentos familiares. Por que nós nos frustramos muitas vezes na nossa vida? Porque nós temos que lidar com uma cultura, nós temos que lidar com pensamentos enraizados na cabeça das outras pessoas, e nós temos que lidar com tradições familiares. Em Marcos capítulo de número 2, versículo de número 7, é muito interessante, o texto da Bíblia diz que a cultura daquela época aceitava que Jesus tivesse poder de curar um doente. Mas a cultura daquela época não aceitava que ele tinha poder para perdoar pecados. Era uma cultura, uma forma de pensar. E aí Jesus diz, e aí ele fica frustrado com a reação das pessoas, porque ele diz a um paralítico: perdoados estão os teus pecados, e há uma contra-reação do povo enorme contra ele. E por que havia essa contra-reação enorme contra Jesus? Porque eles estavam dispostos ao ouvir Jesus dizer: levanta-te e anda, mas não estavam dispostos a ouvir Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. Em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 16, olha como é interessante essa coisa da cultura, dos pensamentos enraizados. Ele ensinava numa sinagoga. O texto diz que muitos dos que o ouviram ficaram surpresos com o ensino dele. E aí a reação do povo foi a seguinte: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem essa capacidade dele de fazer milagres? Não, ele não é carpinteiro? Olha o pensamento enraizado. Transpondo para a nossa realidade hoje seria assim: de onde vem essa sabedoria? Ele não é um peão de obras? De onde vem essa sabedoria? Ele não é cearense? Entendeu? Então, como é que... Não. Tem que vir de Higienópolis. Tem que vir dos Jardins. Não. Do Capão Redondo a gente não aceita. Não. Aí peraí, a gente conhece os irmãos dele. Olha uma cultura enraizada de preconceito. Olha uma cultura enraizada de ostracismo. E aí o texto diz assim: e por causa dessa atitude, olha como é importante, versículo de número 4, de Marcos capítulo de número 6. Por causa dessa atitude, Jesus não conseguiu fazer ali nenhum milagre. E o texto, a minha tradução diz assim: e ele ficou admirado com a incredulidade do povo. Eu acho que eu não modifico muito a Bíblia se eu disser assim: e ele ficou frustrado
admirado aqui é frustrado, ele ficou perplexo. Por quê que ele ficou perplexo? Porque ele viu como uma cultura pode ser opressora, como uma cultura pode colocar as pessoas debaixo de ferro. E assim, o ministério de Jesus foi ter que lidar com tradições familiares, foi ter que lidar com uma religião que estava arraigada na cabeça das pessoas. E eu, Ricardo Gondim, sei o quanto é difícil a gente tirar uma cultura religiosa da cabeça das pessoas. Como é difícil. E Jesus experimentou isso na sua própria vida. Porque muitas vezes, Jesus tinha que responder os fariseus que perguntavam para ele assim: espera aí um instantinho. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos nossos pais? Por quê? Que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. É uma cultura, é uma tradição, é uma forma de pensar que não tem muito valor ético, não tem nada, só tem o quê? Só tem a força de uma cultura e que as pessoas ficam repetindo e nem sabem por quê. E aí você diz: e aí, Ricardo, onde é que você quer chegar com isso? Você se frustrará na sua vida se você não levar em conta a sua família, de onde você vem. Você vai se frustrar se você não levar em conta que existem disfuncionalidades, que existem patologias, loucuras, que estão ao seu redor e que estão fazendo você agir de uma maneira que muitas vezes você nem percebe, que é uma herança familiar que está lhe dominando. E enquanto você não olhar de frente para isso, enquanto nós não tivermos condições de fazer críticas à cultura brasileira religiosa, à cultura social brasileira, enquanto você não tiver condições e nem estrutura de fazer uma crítica àquilo que você incorporou na sua vida e que você acha que é líquido e certo e que não passa de uma cultura enraizada na sua cabeça, você vai se frustrar, você vai se angustiar, porque você vai se deparar com um mundo que está o tempo inteiro em confrontação com você. E foi a vida de Jesus. Terceiro, Jesus, assim, a frustração de Jesus muito grande foi porque Jesus percebeu que as pessoas preferem o moralismo à integridade ética. Em outras palavras, é melhor ser moralista do que ser íntegro eticamente. Aí eu sei que estou entrando num campo que muitas pessoas aqui não navegam bem. Pastor, qual é a diferença entre moralismo e ética? Deixa eu dizer qual é a diferença entre moralismo e ética. Moralista é o pastor evangélico. Moralista é o pastor evangélico que vai para o púlpito da igreja e fica falando sobre os pecados da adolescência e da masturbação infantil e de não sei o quê, e é contra beber vinho, e é contra cantar a música do mundo, mas ele não tem nenhum critério ético que diga a ele que ele não deve receber dinheiro de corrupção de político. Entendeu? É um moralista. O moralista é aquele que sustenta um discurso que parece, num primeiro momento, um discurso muito correto, mas ele é pura hipocrisia e demagogia.
Porque os critérios... Eu vi uma vez, teve uma época aqui no Brasil que teve um grupo de políticos lá no Congresso, isso faz uns 15 anos, 10 anos, era um grupo de políticos que recebeu um dinheiro de corrupção, parece que era na época da corrupção das ambulâncias. Eu me lembro dessa cena com muita clareza. Alguns políticos evangélicos desse país receberam dinheiro que era para ser designado para compra de ambulâncias e foi para a mão de políticos evangélicos. E eles estavam debaixo de vigilância da Polícia Federal. E a Polícia Federal gravou. E eles recebem um dinheiro, colocam o dinheiro numa mala, e quando termina de receber o dinheiro, coloca o dinheiro na mala e diz: vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Isso é moralismo. E o receber o dinheiro é falta de ética. Entenderam? Os fariseus eram moralistas. O fariseu se preocupava com o dízimo que se dava do tempero que botava na comida. Os fariseus eram criteriosos. Quantos metros você tinha que andar quando saísse de casa? Porque se você andasse mais metros um pouquinho, era trabalhar no sábado. Os fariseus eram preocupados com as minúcias, com o tio, com C cedilha, que estava na letra da lei. Mas Jesus disse que eles por dentro eram como um sepulcro. E aí Jesus disse: e como que a gente sabe que as pessoas preferem o moralista, prefere ser moralista a ter ética? Por quê? Essa é uma pergunta. Por que as pessoas preferem ser moralistas e não éticos? Porque o moralista permite que você seja demagogo, seja hipócrita. E o ético tem que ser coerente com a vida dele o tempo inteiro. E ser coerente o tempo inteiro dá trabalho. E ser moralista, basta você ter um discurso bonitinho no púlpito da igreja, mas lá no bastidor, lá no fundo da fábrica, lá no fundo do quintal, lá dentro da cozinha de casa, você não precisa. Então os mestres da lei se preocupavam muito se Jesus ia curar num sábado. Mas eles não davam muitas pelotas que o homem que estava com a mão mirrada e que foi curado no sábado, e aquela mão mirrada que Jesus curou, é porque ele não podia trabalhar. Não é só curar, é devolver esse homem para o trabalho, para a vida. Não é só curar, é devolver esse homem para a sua dignidade de poder trabalhar. E os fariseus, ao invés de olharem Jesus devolvendo esse homem para a dignidade da vida, eles olharam, ele infringiu o sábado porque curou num dia de sábado. Então o moralista é aquele que prefere o caminho mais fácil do discurso, da piedade plástica, do pieguismo, dessa atitude que muitas vezes a gente vê nos meios religiosos, de frases muito doces, muito bonitinhas e muito bem arrumadinhas, mas que escondem as frases e essas atitudes, comportamentos que deviam ser coerentes no trato com a mulher, coerentes na ética dos negócios. Aí você, de novo, eu sei que você está perguntando: Ricardo, mas e aí, o que é que tem isso a ver com frustração? Deixa eu dizer, para não se frustrar na vida, saiba e reconheça que o caminho ético é sempre custoso, dá trabalho. Muitas pessoas se frustram na vida porque eles dizem assim: caramba,
É trabalhoso pra caramba a gente ser honesto, é trabalhoso pra caramba a gente ser íntegro, dá trabalho pra caramba a gente ser uma pessoa do sim, sim, não, não. Dá trabalho, pastor, eu me frustro porque eu vejo o outro levando as coisas na maior facilidade. Então, para você não se frustrar, saiba o seguinte, é assim, o trabalho ético na vida da gente dá trabalho. A vida ética dá mais trabalho do que a vida do moralista. Mas Jesus não nos chamou para o caminho fácil. Jesus nos chamou para o caminho realmente mais estreito. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque apertado é o caminho daqueles que andam com Deus. Quarto, Jesus se frustrou, se feriu, se magoou e morreu, porque a maldade não respeita limites. A maldade não respeita limites sociais. E a maldade sequer se intimida diante de instituições religiosas. Veja a ironia. Capítulo de número 3, versículo de número 11. Sempre, olha a ironia do texto, Marcos 3, 11. Sempre que os espíritos imundos viam Jesus, eles se prostravam e gritavam: este ou tu és o Filho de Deus. Os espíritos demoníacos. Mas se você, no capítulo 3 de Marcos, versículo de número 20, quer dizer, vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, no versículo 11, os demônios dizem: tu és o Cristo. No versículo de número 20, os familiares de Jesus ouvem Jesus pregar e tentam subjugá-lo à força. Tentam subjugar os familiares de Jesus. Tentam prender ele numa camisa de forças. E gritam: ele está fora de si. Os demônios dizem: tu és o Filho de Deus. Os familiares gritam: tu estás fora de ti. E os mestres da lei? Isso são os familiares que dizem: tu estás fora de ti. E os familiares? E os mestres da lei? E os pastores? E os sacerdotes? Os sacerdotes dizem assim: o que ele faz por Belzebu. Este homem é o príncipe dos demônios. Olha a ironia do texto. Os demônios dizem que ele é o Filho de Deus, os familiares dizem que ele está louco, e os pastores e os líderes da lei, e os sacerdotes dizem que ele é Belzebu. O que o texto quer nos dizer? Que nenhuma instituição está preservada do mal. Nem a sua família, nem os meus familiares, nem a minha igreja e nem a igreja de ninguém. Eu conheço um tanto de gente que vem aqui para Bethesda e diz: pastor, eu sou uma pessoa totalmente decepcionada. Eu digo: por quê? Eu passei por igrejas aí, me frustrei, fui abusado. Aí eu penso assim na minha cabeça: é porque você pensava na sua cabeça que uma igreja, por se dizer evangélica e por se dizer de Deus, ela estava imune à maldade, à perversidade, e não está. Então como é que eu me previno para não me frustrar? Não espere das pessoas ao seu redor que elas sejam sempre boazinhas, ou que todo mundo seja bonzinho,
Ou porque tem o título de pastor é bonzinho. Ou porque tem o título de meu padrasto é bonzinho. Ou porque tem o título de meu tio é bonzinho. Ou porque foi meu avô era bonzinho. Não! Porque Jesus venceu a frustração. Porque Jesus olhou para as pessoas e ele viu que as pessoas todas tinham o potencial de fazerem o mal. Pedro, no capítulo de número 8, Pedro é o único dos apóstolos que tem condições, tem sabedoria, tem discernimento, tem revelação de dizer: tu és o Cristo. Jesus pergunta: o que é que dizem os homens a meu respeito? Aí eles disseram, né? Um dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou. E Jesus disse: e vocês, o que é que dizem? Pedro disse: tu és o Cristo. Pedro diz: tu és o Cristo. E um pouquinho depois, em Marcos, poucos versículos depois, não é 4 páginas não, poucos versículos depois em Marcos, quando Jesus disse: eu vou morrer, e Pedro diz: de jeito nenhum. Esse mesmo Pedro, que acabou de ter uma revelação maravilhosa sobre quem Jesus é repreendido, leva um pito de Jesus, leva um carão de Jesus que ele nunca mais esqueceu. Jesus olhou para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro. E Santo Agostinho dizia assim: a igreja é ao mesmo tempo santa e prostituta. A mesma igreja é lugar de adoração a Deus e é antro, é covil de ladrões e salteadores. A mesma igreja. Na mesma igreja tem joio e trigo. Na mesma igreja e na mesma família e no mesmo escritório. Como é que eu me previno das frustrações que a vida pode impor para mim? É eu reconhecendo que a maldade não respeita a casa, não respeita a família, não respeita a instituição religiosa, não respeita nada e nem ninguém. Por isso que nós temos que o tempo inteiro nos vestir da virtude, da beleza, o tempo inteiro alimentar a nossa cabeça daquilo que é bom, daquilo que é louvável, o tempo inteiro estar discernindo os espíritos. A Bíblia diz, o tempo inteiro, cuidado, Jesus disse, vocês sejam simples como as pombas, mas sejam astutos como as serpentes. O tempo inteiro Jesus estava advertindo seus discípulos: não sejam ingênuos, porque quando a gente é ingênuo, a gente se frustra, se decepciona, se arrasa, se destrói na vida. Então, como é que Jesus, como foi a vida de Jesus, Ricardo? Jesus, por último, eu quero terminar, se frustrou muitas vezes, porque ele viu como as pessoas, Jesus percebeu como as pessoas estão presas a expectativas sobrenaturais. Jesus viu como as pessoas estão presas a resultados mágicos. Expectativas sobrenaturais de como é que elas vão resolver os seus problemas. Em Marcos capítulo de número 8, versículo de número 12, o texto diz que os fariseus começaram a interrogar a Jesus. E Jesus estava dando respostas, como Jesus dava as respostas plausíveis, pé no chão. E aí os fariseus, para pô-lo à prova, pediram que ele mostrasse um sinal sobrenatural, um sinal do céu.
E como é fácil as pessoas se frustrarem na vida, porque a gente fica esperando que para resolver os nossos problemas que são nossos e da nossa interioridade, e das besteiras que fizemos, ou das besteiras que outras pessoas fizeram para nós, ou que a vida impôs, ou as dificuldades, o tombo de viver, o desafio de viver, nós estamos o tempo inteiro recorrendo a uma intervenção que vem de fora para a nossa vida, para resolver o nosso problema. É tão mais fácil vir um anjo. É tão mais fácil vir uma bola de fogo do céu. É tão mais fácil. E aí Jesus, no versículo de número 12, desabafa. Diante da constatação de que as pessoas estão esperando sempre um milagre sobrenatural para resolver os seus problemas. Por que essa geração pede um sinal miraculoso? Jesus perguntou. Por quê? Marcos 8:12. Eu lhes afirmo que nenhum sinal será dado. E se afastou deles. Está na Bíblia. Deixa eu dizer, querido, você tem um problema familiar, você tem que resolver. Você tem que mudar de vida. Não adianta, você vai se frustrar se você vier para a igreja e ficar aqui num culto de oração pedindo uma intervenção sobrenatural que resolva o seu problema. Você tem que tomar atitudes. Você tem que tomar decisões. Você tem que mudar de vida. Você tem que reorganizar a sua filosofia de vida. Você tem que reorganizar a sua história a partir dos valores do Evangelho. Porque se você não fizer isso, você vai passar o resto da sua vida orando, pedindo, implorando, suplicando, e nada vai acontecer de diferente na sua história de vida. As pessoas se frustram porque elas estão presas a uma expectativa de milagre que não vem de fora, o milagre vem de dentro. As pessoas estão frustradas porque elas são dependentes de salvamentos espetaculares. Elas estão precisando de intervenções angelicais. Elas estão precisando de uma intervenção sobrenatural para um problema que é estrutural, que é existencial. E aí se frustram e passam a vida frustradas, esperando o que não vai chegar. E a angústia de Jesus, diante da expectativa das pessoas, foi de que eles, na verdade, estavam querendo apenas sinais do céu, estavam querendo apenas a experiência estática, mas eles não estavam querendo meter a mão na massa da vida e levedar a massa e transformar aquela massa em pão. Eles não estavam dispostos a meter a mão na vinha e transformar aquela uva em vinho. Eles não estavam dispostos a transformar a argamassa e a lama no tijolo de uma nova casa e de uma nova estrutura de vida. Então, quando a gente mantém na nossa história de vida esses elementos, a gente se frustra. Mas Jesus passou por tudo isso para que, com o exemplo dele, nós aprendamos que é possível, com todas as potenciais de frustração, a gente viver uma vida bonita e bela. Porque se a gente viver essa vida na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a sermos uma nova criação de Deus no meio dessa existência caída, feia e perversa que nos rodeia. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e, ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.